Alô você, o nosso vídeo já vai começar. Então, antes de começar, por favor, inscreva-se no nosso canal, curta e também ative o sininho para receber as novidades, tá bom? Irmãos, vamos abrir a Santa Palavra de Deus, o Evangelho de João, capítulo 14. Eu quero falar nesta noite sobre o poder da presença do Espírito Santo na nossa vida. Amém? Se você é crente, se você é cristão, você foi convertido pelo Espírito Santo. Você foi regenerado pelo Espírito Santo. E no dia em que você foi regenerado pelo Espírito Santo, o Espírito Santo passou a morar dentro de você. Nós somos templos do Espírito Santo. Essa é uma verdade bendita. Essa é uma verdade teológica, profunda, inconfundível. Mas a grande questão é como eu posso, do ponto de vista prático, do ponto de vista vivencial, desfrutar dessa presença do Espírito Santo na minha vida. Essa semana eu perdi o sono porque estava no fuso horário da Coreia. Eu estava hospedado no hotel, estava no 70º andar, 60 e tantos andares, e olhando lá de cima, sozinho ali, e veio uma angústia no meu coração, uma preocupação com a igreja, uma preocupação sobre a direção da igreja, para onde é que nós vamos? Naquele momento ali eu comecei a clamar, a orar. E eu disse: Espírito Santo, se tu és verdade, se tu habitas dentro de mim mesmo, manifesta o teu poder na minha vida aqui agora. Eu quero que essa verdade seja real. Eu não estou só. Eu fico imaginando, irmãos, quantas lutas você tem como crente. Quantos problemas você enfrenta. E a bendita verdade de que o Espírito Santo está dentro de nós. Ele habita conosco. Mas o que isso representa do ponto de vista prático? No Evangelho de João, capítulo 14, versos de 16 a 31, Jesus vai nos ensinar sobre 5 ações que o Espírito Santo pode realizar na minha vida e na sua vida. Eu quero completar com a 6ª, lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 8. 6 bênçãos sobrenaturais que o Espírito Santo pode trazer para a minha vida e para a sua vida, pelo fato de nós sermos a habitação do Espírito Santo. Amém? Então, se você crê que você é a habitação do Espírito Santo, se você crê na verdade bíblica de que nós somos selados pelo Espírito Santo, que o Espírito Santo habita em nós, que nós não somos mais um homem natural, mas nós somos um homem espiritual, que é o Espírito Santo que habita em nós como selo de propriedade exclusiva de Deus, o que é que isso pode impactar a minha vida e a sua vida de forma prática? Vamos ler, por favor, João, capítulo 14, a partir dos versos 16 e 17, eu queria que você lesse comigo. Vamos juntos? E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Vós o conheceis, porque Ele habita convosco e estará em vós. Amém. A primeira bênção que Jesus Cristo está nos ensinando, que a presença do Espírito Santo trará para a minha vida e para a sua vida, é que nós poderemos contar com uma ajuda sobrenatural do Espírito Santo.
Veja no texto, ele diz: eu rogarei ao Pai, primeira pessoa da Trindade, eu, Jesus, a segunda pessoa da Trindade, ele vos dará outro o quê? Consolador. A palavra consolador aqui é a palavra paráclitos no grego. E essa palavra, ela pode ser traduzida como consolador. Mas essa palavra, ela vem do mundo jurídico, para identificar aquele advogado que defende a causa do réu. 1 João 2:1. Quando João diz que o advogado, que é Jesus, o justo, ele está ao nosso lado para nos ajudar. E aqui, o que o texto está nos mostrando é que o Espírito Santo, ele é outro consolador. E a expressão outro aqui significa da mesma substância, da mesma natureza. Então, se Jesus Cristo, se Deus é o Deus de toda consolação, se Jesus Cristo ele é o Consolador, o Espírito Santo também tem, como terceira pessoa da Trindade, essa capacidade de nos ajudar, de estar ao nosso lado, de nos sustentar em todas as circunstâncias que nós podemos experimentar na nossa vida. É importante a gente entender isso, porque ele diz: eu não vou deixar você órfãos. A igreja não é um orfanato, a igreja é uma família. Nós fazemos parte da família de Deus. E as minhas lutas, as suas lutas, são as lutas de Deus. As guerras que eu tenho são as guerras de Deus. Os problemas que eu tenho são os problemas de Deus. Existe uma identificação completa, porque nós somos habitados por essa Trindade Santa. Nós temos o Consolador, aquele que está dentro de nós, para nos fortalecer, para nos animar. Diz o texto que esse Espírito, ele não pode habitar no mundo, o mundo não pode receber esse Espírito, porque não o vê nem o conhece. Mas vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará sempre conosco. Louvado seja Deus por isso. Porque eu e você, nas crises que nós tivermos, nas lutas que nós tivermos no nosso dia a dia, aqui na igreja, no seu trabalho, na sua família, você poderá dizer: Consolador, me ajude. Espírito Santo, me ajude. Espírito Santo, tu és o Consolador amado, tu és o Deus de toda consolação. Não existe fraqueza na minha natureza, não existe carência na minha alma que o Senhor não possa suprir, que o Senhor não possa me animar, que o Senhor não possa me fortalecer. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Aí Paulo diz: tudo posso naquele que me fortalece. Na minha fraqueza eu não posso nada, mas se eu recebo essa força, esse poder, esse consolo, essa energia que vem de Deus, eu posso. Eu posso enfrentar qualquer problema, qualquer luta, qualquer provação, qualquer tribulação, porque eu não vou enfrentar isso na minha força, mas no poder do Espírito Santo. Você crê nisso ou não? Então a primeira bênção que eu e você, que o mundo não tem, que os incrédulos não têm, que nós como família de Deus, como igreja de Deus, nós temos e nós podemos contar, é com essa ajuda sobrenatural. Enquanto o mundo busca consolo nos livros de autoajuda, o cristão recebe ajuda que vem do céu, ajuda que vem do alto. Elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Então, a primeira coisa que você tem que aprender nessa noite é que nós temos um Consolador. Nós temos uma fonte inesgotável de consolação que está disponível para mim e para você, na pessoa do Espírito Santo. Amém? Então, essa é a primeira bênção. A segunda bênção que eu queria meditar com você está nos versos 18 e 19.
14, 18 e 19. O que é que diz aí? Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós outros, ainda por um pouco, e o mundo não me verá. Mas vós, porém, me vereis, porque eu vivo, e vós também o quê? Vivereis. Preste atenção na profundidade desse ensino de Jesus. Ele está dizendo aqui que além da ajuda sobrenatural, nós temos uma vida sobrenatural. Eu quero que você entenda a profundidade e o significado de ter a vida eterna. O que é ter a vida eterna? É ter a vida de Deus. Eu vim para que tenham vida, já tenham em... Que vida é essa? Que vida é essa que o Espírito Santo trouxe para mim? Que vida é essa que foi conquistada por Cristo? Cristo está dizendo, eu vou deixar vocês por um pouco de tempo, eu vou morrer, mas eu vou viver, e ao ressuscitar, eu vou conquistar para vocês uma vida sobrenatural, uma vida eterna. De tal maneira que crente não morre. Crente não morre. Então não adianta matar crente. Quando um crente morre, ele passa de estação. Ele sai daqui e vai para a estação celestial. Ele deixa a igreja militante e vai fazer parte da igreja o quê? Triunfante. Então matar crente é uma besteira. Porque a única coisa que a morte física pode trazer para o crente é empurrar o crente para a presença de Deus. E é tão bonito isso. Porque, se você observar bem a doutrina do Espírito Santo, quem ressuscitou Jesus, e o Espírito Santo habitou plenamente na vida de Jesus, e o primeiro ato do Cristo ressurreto, do Cristo glorificado, segundo Atos capítulo 2, Ele derramou esse Espírito Santo sobre mim e sobre você. Significa que Ele derramou sobre mim o Espírito da vida. O Espírito da vida. E é tão bonito isso aqui. Após a sua ressurreição, Jesus não apareceu mais para o mundo. Ele só apareceu para a sua igreja. Ele voltou para eles quando lhe enviou o Espírito Santo no Pentecostes. Quando o Espírito Santo veio, Jesus veio junto com o Espírito Santo. Não vos deixarei o quê? Órfãos. O Espírito Santo é o selo da adoção, é o Espírito de adoção. É pelo Espírito Santo que recebemos a testificação interna de que nós somos filhos de Deus. É por causa da intercessão do Espírito Santo que eu e você podemos chamar Deus de Pai. Isso significa que esse Espírito Santo trouxe para mim, para a minha vida, para a sua vida, a vida de Deus. A vida de Deus. Então o fato de você sair e voltar para casa hoje, você volta assim feliz, dizendo, eu tenho a vida de Deus. O Espírito Santo está em mim. O Espírito Santo está em mim. Eu tenho uma vida que o mundo não pode tirar. Eu tenho uma vida que ninguém pode tirar. Eu tenho a vida de Deus. Se eu morrer hoje, eu não morro. Porque se vivemos, para o Senhor vivemos. Mas se morremos, para o Senhor o quê? Morremos. E é o Espírito Santo que é o selo, a garantia. É o Espírito Santo que traz de forma experimental essa vida de Deus. Terceira bênção que nós aprendemos aqui, versos 20 a 24. Veja comigo aí, por favor. Vamos ler juntos? Naquele dia, vós conhecereis que eu estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai. E eu também o amarei
e manifestarei a ele. Disse Judas, não Iscariotes: de onde procede, Senhor, que estás para manifestar a nós e não ao mundo? Respondeu Jesus: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele, e faremos nele morada. Versículo 24, o que é que diz? Não guarda as minhas palavras, e a palavra não é minha, mas do Pai que me enviou. Presta atenção, que além do consolo sobrenatural, além da vida sobrenatural, Jesus fala aqui de uma união sobrenatural. Uma união. E veja que Jesus Cristo está dizendo assim, que o Espírito Santo, ao habitar em nós, não é somente o Espírito Santo que vai habitar em nós. Diz aí, e viremos e faremos nele o quê? Morada. Versículo 23. E meu Pai o amará, e viremos no plural, e faremos nele o quê? Morada. O que significa? É que há uma união sobrenatural entre o crente com o crente e com as três pessoas da Trindade. É o Espírito Santo que produz essa união sobrenatural, essa comunhão dos santos. De tal maneira, meus amados irmãos, que essa comunhão ela extrapola o tempo, a história. A comunhão dos santos é a reunião do povo de Deus, dos eleitos de Deus, dos redimidos em Cristo, dos selados com o Espírito Santo. Não importa se ele está na terra ou se está no céu. A família de Deus mora aqui na terra e mora no céu. E todos nós estamos unidos de forma sobrenatural. Porque as três pessoas da Trindade habitam em nós. Amém? Não sou eu que estou dizendo. É Jesus. E é tão bonito isso. Porque no versículo 21, aquele que tem os meus mandamentos e os guardas, esse é o que me ama. Aquele que me ama será amado por meu Pai. E eu também o amarei. E o quê? Presta atenção. Aqui tem um segredo que eu gosto muito disso aqui, quando eu leio esse texto. Quando eu e você, nós estamos sintonizados com a vontade de Deus. Quando nós amamos a Deus e por causa desse amor, nós obedecemos a Deus, nós experimentamos nessa obediência uma manifestação presencial de Deus com a gente. Você já experimentou isso? Para não ficar pentecostal demais, quem é que já teve essas experiências sozinho com Deus? De você sentir a presença de Deus, de Jesus Cristo se manifestar em você em oração, em adoração, e naquele momento a sua vida ser tomada por essa presença. Encontrei um pentecostal aí. Você já pensou nisso? Jesus disse: quando vocês me amam, quando vocês me obedecem, vocês vão experimentar da minha manifestação. Quando a igreja ora, quando a igreja obedece, quando a igreja busca a Deus, quando a igreja obedece a Deus, há uma manifestação dessa presença de Deus na vida da igreja. Na vida da igreja. E meus amados irmãos, Moisés estava certo. Ele disse: Senhor, se a tua presença não for conosco, não nos faça o quê? Sair desse lugar. Nós não queremos nada nesta vida que não seja a presença de Deus. A nossa igreja tem que ser uma igreja conhecida por causa da presença de Deus. Cada culto, cada reunião de oração, cada momento de louvor tem que ser uma manifestação da presença de Deus. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Deus está conosco.
Deus está conosco. Mas, em quarto lugar, versículos 25 e 26, nós temos o consolo sobrenatural, nós temos a vida sobrenatural, nós temos a união sobrenatural, mas nós temos também a direção sobrenatural. Veja versos 25 e 26, vamos ler juntos? Isto vos tenho dito, estando ainda convosco. Mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. Presta atenção que o Espírito Santo está em nós para agir na nossa mente, no nosso intelecto, para fazer um trabalho cognitivo, porque o Espírito Santo ensina, o Espírito Santo guia, o Espírito Santo orienta, o Espírito Santo traz a memória. Você já experimentou isso? O momento que você está dando um testemunho, que você está falando, daqui a pouco a sua mente começa a borbulhar de versículo bíblico, e aquilo que você leu, que você estudou nas Escrituras, aquilo vem na sua mente. Naquele momento que você é tentado, que você é provado, e que você clama a Deus, e naquele momento o Espírito Santo se manifesta, trazendo um versículo bíblico, trazendo à sua memória verdades da palavra de Deus. Ele faz lembrar você, ele vai trazer essas verdades profundas da palavra de Deus, para lhe guiar, para lhe dirigir, para impedir que você faça uma besteira. Quem já experimentou isso? Bom, é desse jeito. É muito bonito, porque Deus sempre foi, sempre será o guia pessoal do seu povo. As três pessoas da Trindade estão envolvidas nessa direção sobrenatural. Veja que Jesus Cristo cita novamente as três pessoas da divindade, incutindo na mente dos seus discípulos, na minha mente, na sua mente, que Ele vai nos dirigir, que Ele vai nos guiar, que Ele vai nos ensinar. E eu fico pensando, meus amados irmãos, aqui na igreja, vocês estão acompanhando a nossa luta. Antes da pandemia a gente teve esse galpão para comprar, não comprou, foi uma bênção, porque se a gente tivesse comprado a gente não podia pagar. Deus livrou a gente, voltou agora, aumentou o preço, nós oramos aqui, fizemos vigília, jejuamos, clamamos, o negócio não foi para frente. Aí eu falei para o Espírito Santo: só está de brincadeira comigo. Eu fico lá falando, passando vergonha. E eu comecei a brigar com o Espírito Santo. Porque às vezes a gente chega na reunião do conselho, cada um tem uma ideia mais louca do que a outra. Mas gente, não, o Espírito Santo está com a gente. Nós como igreja, Alain, você como Espírito Santo, nós não podemos dar um passo sem estar convicto de que o Espírito Santo é que está dirigindo. E eu fico pensando, diz: Senhor, será que o Senhor quer dar o World Trade Center para nós? Eu não sei. Parece um bem, disse: pastor, eu vejo sua luta aí, querendo reunir a igreja. O senhor quer que eu compre o galpão? Eu compro o galpão e financio para a igreja. Eu falei: eu não posso pagar. Como é que nós vamos comprar galpão financiado por fundo de investimento, cobrando Selic e de taxa de juro? Eu falei: se você financiar sem juro, eu aceito. Isso aí não. Ele diz: pastor, vamos experimentar, vamos fazer um culto lá, dia, o senhor escolhe o dia, eu vou bancar. Eu falei: eu não posso gastar um centavo, porque nós estamos rapando tudo, botando naquele fundo lá, para a gente, não sei o que Deus vai dar para a gente. Eu fui para a Coreia, traduzi todos os nossos projetos em inglês,
Dei para tudo quanto foi pastor coreano, orando, Senhor, toca nesses corações, Senhor. A igreja Sarangue, o que a gente arrecada num ano, eles arrecadam no domingo. Senhor, mexe nesse coração desse desgraçado, desse pastor coreano, faz uma obra de convencimento. Aí é só comida, pimenta. Vai, moxanim, caçamidá, vai para lá, vai para cá. Eu disse, Senhor, nós precisamos da tua direção, Senhor. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Nós não podemos, como igreja, dar um passo na nossa vida se não for sob a direção do Espírito Santo. E eu creio que Ele vai nos guiar. Eu creio que Ele vai nos dar o melhor. Eu creio que Ele vai abrir portas. Eu creio que Ele vai mandar recursos. Eu creio que Deus fará o melhor para a nossa vida como igreja. Direção sobrenatural. Quinto lugar, versículo 27. Versículo 27. Vamos ler juntos? Deixo-vos a paz, a minha paz. Não vos la dou como dá o mundo. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Louvado seja Deus por isso. Porque esse negócio de ser dirigido por Espírito Santo traz uma perturbação danada. Eu não entendo, irmãos. Eu amo os irmãos que trabalham na área de TI, que gostam de planejamento. Mas nas coisas de Deus esse planejamento não funciona. Não funciona. Teve um casal amigo que disse, pastor, não dá para trabalhar com o senhor, porque o senhor faz muita presepada. O senhor chega um dia com uma ideia, outro dia está com outra. Eu falei, meu irmão, eu estou tentando acertar. Seria muito bom, né? Quando você entra no avião, vai fazer um voo, o comandante chega mais cedo, toda a sua equipe, tem uma torre, tem toda uma tecnologia. Antes de levantar o voo, ele tem uma lista de checklist que ele faz tudo, checa tudo. Ele sabe a hora que ele vai sair, a hora que ele vai chegar, ele sabe a quantidade de combustível que ele tem, sabe tudo. E ainda tem diante de você, assim, uma telazinha. Quando você entra no avião, entrei lá em Doha, 14 horas e 30 minutos para chegar em São Paulo. Eu assisti uns 5 filmes. Isso não chegava. Tudo é programado, não? Agora Deus disse para Abraão, Abraão, sai da tua terra, do meio da tua parentela, e vai para a terra que eu te mostrarei. Hebreus capítulo 11 diz, Abraão partiu sem saber para onde ia. Ele partiu. Irmãos, viver pela fé. E eu fico pensando, quando Deus põe a nuvem lá no tabernáculo, aquela nuvem de fogo, Deus não deu uma agenda e diz, olha, semana que vem, nós vamos ficar aqui 3 semanas, vamos ficar aqui 4 semanas. Não. Todo dia o povo tinha que olhar para a nuvem. Porque a nuvem podia ficar 1 dia, 2 dias, 3 dias. Ou seja, Deus não revelou para Moisés qual seria o prazo de parar, de avançar. O problema que Deus queria colocar na mente de Moisés, no coração da igreja, é que eles tinham que estar sempre orando para a nuvem. Então não dá. Eu queria fazer um planejamento estratégico, já não fazer assim, trazer aqui, apresentar tudo para os irmãos. Tudo mentira. É mentira. Porque o coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa vem dos lábios do Senhor. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para o meu caminho. O que significa lâmpada? Lâmpada é um negócio que não está ali. Você dá um passo, vai caminhando. Eu fico pensando, Senhor, por que a tua palavra não é um farol de milha? Seria mais fácil. Mas o que Deus quer de mim e de você é dependência. Ele quer que todo dia eu ore o pão nosso de cada dia.
dá-nos hoje. Podia ser o pão da semana, Senhor, o pão do mês. Mas Ele põe o pão um dia porque Ele quer que todo dia eu ore. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Uma dependência de Deus. Eu não posso dar um passo, eu não posso avançar, nada, se eu não estiver convicto de que essa é a vontade de Deus. Tem uns irmãos que são muito grandes. Diz assim: eu estou convicto que essa mulher com quem eu me casei foi Deus que me deu. Eu olho assim e digo: Senhor, eu quero uma mulher para casar. Deus põe Tássia. Diz: Senhor, é essa? É, então vamos. Se não der certo, eu largo. O Senhor me ajuda. Se não for dela, ajuda. Porque na caminhada do casamento é graça, é ou não é? É graça. É graça. É dependência. Irmãos, nós precisamos entender que o Espírito Santo habita em nós. Deus, Ele se satisfaz na minha vida, na sua vida, quanto mais dependente eu sou dEle. Ele cria essa relação de dependência. Mas aí vem esse shalom, essa bênção. É uma dádiva, é uma paz exclusiva. Ele diz: a minha paz vos dou. Eu sempre oro por isso. Senhor, eu quero essa paz. Porque os irmãos já viram que eu sou ansioso, né? Ou ninguém nunca notou? Todos nós temos um grau de ansiedade, de angústia. Pastor Hernandes é aquela bênção, mas está todo detonado por dentro, porque ele fica com gastrite, com... santinho, detonado por dentro. E eu sou o maluco. Que eu expresso, eu falo: Senhor, não está assim, não está bom. Eu não gosto disso. Eu não gosto desse irmão, Senhor. Gosto. Aí vem essa paz. Só Ele pode nos dar essa paz. Essa paz sobrenatural. Que o pau pode estar quebrando. Irmãos, olha, eu vou dizer para você, eu estou 37 anos, eu nunca perdi uma noite de sono. Pastor, fuso horário, eu não sei o que é isso, que eu dormi ontem. Já dormi, já dormi de novo. Já dormi, já comi. Eu não sei se está fuso horário ou não. Minha mulher disse: eu fico irritada com você. Eu falei: por quê, meu filho? Você deita e dorme. Você veja um negócio desse? Há uma paz. Irmãos, a melhor coisa é você saber que Deus está com você. Que o Espírito Santo... E o Espírito Santo traz paz para o nosso coração. Essa paz sobrenatural. Mas eu quero encerrar. Vamos para Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 8. A sexta bênção que o Espírito Santo traz para mim e para você. Atos 1, 8. Vamos ler juntos? Mas recebereis poder ao descer sobre vós, e sereis o quê? Tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia e Samaria, e até os confins da terra. Amém. O Espírito Santo, Ele nos foi dado justamente para Ele nos trazer o poder sobrenatural. Sobrenatural. A palavra poder aqui não é exousia no grego, que é o poder político, mas é dinamis, o poder espiritual. Paulo diz: não me envergonho do evangelho, porque é o quê? O poder de Deus, o dinamis de Deus. Isso significa, meus amados irmãos, que eu preciso desse poder para realizar a obra de Deus, para fazer a vontade de Deus. E eu estava conversando
com os pastores, que são pastores assim, lá na Coreia. Fiquei com 2 lá, preguei na igreja de um, fui na igreja do outro. São pastores que começaram igrejas do nada, há 30 anos atrás. Todos eles são calvinistas. Todos eles subscrevem a confissão de fé. Mas uma coisa eu gostei. Eles disseram: Arival, nós não podemos fazer como reformados a obra de Deus sem o poder do Espírito Santo. Aqui na Coreia está todo mundo bonitinho, mas aqui é um campo de demônios. E quantas vezes, para fazer a obra, nós temos que expulsar demônios. Nós temos que confrontar demônios. Porque uma pessoa que está endemoniada, para que o Espírito Santo entre nele e o cele, o diabo tem que sair. Vocês estão entendendo? Porque uma casa não pode ser habitada por Deus e pelo diabo. Nós não podemos pensar, meus amados irmãos, que apenas pregar a verdade, fazer a exposição maravilhosa de Bíblia aqui, se a palavra, se o sermão não vier carregado do poder do Espírito Santo, não vai acontecer nada no coração de vocês. Vocês vão ouvir sermão a vida toda. Eu dou graças a Deus por isso, porque a inteligência artificial não pode substituir o poder do Espírito Santo. Pode vir com qualquer tipo de inteligência. Nós precisamos desse poder. É esse poder que convence. Esse é o poder que quebranta. Esse é o poder que liberta. Esse é o poder que unge. Esse é o poder que capacita. E eu e você precisamos desse poder. Poder para testemunhar. Poder para realizar a obra de Deus com eficácia, com eficiência. E eu não entendo, e às vezes eu fico pensando, aqueles irmãos que começaram uma igreja, num bairro, uma tenda, lutando, sem dinheiro, sem recurso. Hoje tem uma igreja grande, uma igreja maravilhosa. E você vê a manifestação do poder de Deus. Então nós precisamos da palavra, porque o Espírito Santo opera pela palavra. Mas nós não podemos abrir mão desse poder sobrenatural. Amém? Então vamos cear agora. Fecha seus olhos aí. Quem quer que o Espírito Santo se manifeste na sua vida? Quem quer? Quem quer esse poder do Espírito Santo? Quem quer esse consolo do Espírito Santo? Quem quer essa vida sobrenatural do Espírito Santo? Quem quer experimentar essa união? Quem quer ser guiado, ser dirigido pelo Espírito Santo? Quem quer esse poder, essa paz sobrenatural do Espírito Santo? Quem quer esse poder do Espírito Santo? Eu quero, você não quer não? Eu quero. Eu quero. E Ele já está em nós. E nós como igreja temos que buscar esse poder. Nós temos que buscar essa vida cheia do Espírito Santo. Pai querido, olha para nós aqui nesta noite. As nossas lutas são grandes. Os nossos defeitos são enormes. As nossas limitações são ilimitadas. Mas nós temos o Senhor. O Senhor é tudo para nós. O Senhor quer ser tudo para nós. O Senhor não nos quer em parte, o Senhor nos quer completamente. E nesta noite nós nos rendemos a Ti. Nós nos colocamos diante do Teu altar. Nós nos prostramos aos Teus pés, rendidos, Senhor, dizendo: usa-nos, capacita-nos, consola-nos, revitaliza-nos, vivifica-nos dessa noite, Senhor. Traz consolo, traz paz, traz alegria, traz direção, traz prazer, traz satisfação, traz contentamento, traz louvor, traz adoração para a nossa vida, Senhor.
Faz isso, Senhor. Nós queremos uma vida de qualidade, uma vida exponencial aos teus pés. Nós não temos nenhuma ambição nesta vida que não seja o Senhor. Oramos humildemente, em nome de Jesus. Amém.